6 comportamentos financeiros que destroem seu futuro sem você perceber. Existe algo acontecendo na sua vida financeira agora que talvez você ainda não tenha percebido. Não é um grande erro, não é uma decisão absurda, não é um momento de crise. É algo muito mais silencioso, muito mais constante e muito mais perigoso. São pequenos comportamentos que se repetem todos os dias, quase sem chamar atenção, mas que ao longo do tempo constroem um resultado inevitável, um futuro financeiro limitado, instável e frustrante. O problema é que esses comportamentos não parecem erros quando acontecem. Eles parecem normais, justificáveis, até inofensivos. E é exatamente por isso que são tão destrutivos. A maioria das pessoas não destrói o próprio futuro com uma decisão grande. Elas fazem isso com pequenas escolhas repetidas, com hábitos que passam despercebidos, com padrões que nunca foram questionados. E enquanto acreditam que o problema é ganhar pouco, estão ignorando aquilo que realmente está sabotando qualquer chance de crescimento: o próprio comportamento financeiro inconsciente. O primeiro comportamento que destrói seu futuro é viver sem clareza sobre para onde o seu dinheiro está indo. Não saber exatamente quanto entra, quanto sai, onde está sendo gasto, com o que está sendo comprometido. Parece simples, mas essa falta de consciência é o início de tudo, porque você não controla aquilo que não enxerga. E quando você não enxerga, você se ilude. Acredita que está tudo sob controle, quando, na verdade, está apenas sobrevivendo no automático. Esse comportamento cria uma sensação falsa de normalidade, enquanto o dinheiro escorre silenciosamente por decisões não pensadas. Não é sobre controlar cada centavo de forma obsessiva. É sobre saber o suficiente para tomar decisões melhores. Saber o suficiente para perceber padrões. Saber o suficiente para não ser surpreendido por algo que já estava acontecendo o tempo todo. O segundo comportamento é gastar para regular emoções. Esse é um dos mais perigosos, porque raramente é reconhecido como problema. Muitas pessoas não compram porque precisam. Compram porque estão cansadas, frustradas, ansiosas, entediadas ou querendo se recompensar. O dinheiro vira uma ferramenta emocional, um alívio rápido, um escape temporário. E o cérebro aprende isso rapidamente. Sempre que surgir desconforto, gastar resolve, pelo menos por alguns minutos. O problema é que essa solução cria um ciclo. A emoção leva ao gasto, o gasto leva ao arrependimento, o arrependimento leva à frustração, e a frustração leva a mais consumo. Esse ciclo se repete tantas vezes que se torna invisível. E enquanto isso, o futuro vai sendo comprometido por decisões que nunca foram sobre dinheiro, mas sobre emoção. O terceiro comportamento é viver no curto prazo. Tomar decisões baseadas apenas no agora. Priorizar o conforto imediato em vez da construção futura. Isso aparece de várias formas: adiar investimentos, ignorar planejamento, gastar o que poderia ser guardado, evitar qualquer tipo de sacrifício temporário. O problema é que o futuro nunca é construído por quem vive apenas no presente. Pessoas que pensam só no agora estão sempre resolvendo urgências, nunca construindo estabilidade. E o mais curioso é que esse comportamento não parece errado. Ele parece natural. Afinal, quem não quer se sentir bem agora? Mas a diferença entre quem constrói riqueza e quem permanece estagnado está exatamente nessa capacidade de adiar o prazer imediato em nome de algo maior. O quarto comportamento é evitar olhar para a própria realidade financeira. Parece contraditório, mas muitas pessoas simplesmente não querem saber. Evitam abrir o aplicativo do banco, evitam revisar gastos
evitam organizar contas, evitam encarar números. Existe um desconforto interno que faz com que a pessoa prefira não ver, e essa evasão cria um problema ainda maior. Quando você evita a realidade, perde completamente o poder de transformá-la. Ignorar não resolve. Ignorar apenas adia. E quanto mais você adia, maior o problema se torna. A verdade é que olhar para a sua situação financeira pode ser desconfortável no começo, mas é exatamente isso que devolve controle. O que você encara, você pode mudar. O que você evita, cresce. O quinto comportamento é não ter critérios claros para decidir. Muitas pessoas tomam decisões financeiras baseadas em impulso, opinião de terceiros ou sensação do momento. Não existe um padrão. Não existe uma regra interna. Não existe uma lógica consistente. Isso cria um cenário onde cada decisão é isolada, desconectada do futuro. Quem enriquece tem critérios, tem princípios, tem filtros. Sabe o que vale a pena e o que não vale. Sabe quando dizer não, sabe quando esperar, sabe quando agir. Essa clareza elimina grande parte dos erros. Já quem decide sem critério vive oscilando. Um dia faz certo, no outro faz errado. Um mês organiza, no outro desorganiza. E essa inconsistência impede qualquer progresso real. O sexto comportamento é subestimar o poder do pequeno. Esse talvez seja o mais invisível de todos. Muitas pessoas acreditam que só grandes mudanças geram resultados. Que só vale a pena começar quando tiver muito dinheiro, muito tempo ou condições ideais. E por isso ignoram pequenas ações, ignoram pequenos investimentos, ignoram pequenas economias, ignoram pequenos ajustes. Mas a realidade é o oposto. Riqueza não nasce do grande, ela nasce do pequeno repetido, do hábito diário, da consistência invisível, do efeito acumulado. O problema é que o pequeno não impressiona, não gera emoção, não parece urgente e por isso é ignorado. Mas é exatamente ele que constrói tudo. Esses 6 comportamentos têm algo em comum. Eles não parecem perigosos, não geram alarme, não parecem erros graves. E é por isso que são tão destrutivos. Eles se infiltram na rotina, se misturam com a normalidade e passam anos operando sem serem questionados. E quando a pessoa finalmente percebe, já perdeu tempo, oportunidades e energia. Mas existe algo importante que precisa ser dito. Esses comportamentos não definem quem você é. Eles definem apenas como você tem agido até agora. E comportamento pode ser mudado. Não de uma vez, não com perfeição, mas com consciência e repetição. A mudança começa no momento em que você percebe o padrão, no momento em que você interrompe o automático, no momento em que você escolhe fazer diferente, mesmo que seja em algo pequeno. Você não precisa mudar tudo hoje. Precisa apenas começar a enxergar. Porque enxergar muda tudo. Quando você percebe que está gastando por emoção, você cria uma pausa. Quando percebe que está evitando olhar para suas finanças, você cria um confronto. Quando percebe que está vivendo apenas no curto prazo, você cria uma reflexão. E essas pequenas pausas começam a quebrar o ciclo. O futuro financeiro não é decidido por grandes eventos. Ele é decidido pelo que você faz quando ninguém está olhando, pelo que você escolhe quando ninguém está cobrando, pelo que você repete quando ninguém percebe, e isso significa que você tem mais controle do que imagina. A maioria das pessoas está esperando um aumento, uma oportunidade, uma mudança externa, mas a verdadeira virada começa dentro. Começa quando você para de repetir padrões que te prendem. Começa quando você assume responsabilidade pelos seus hábitos. Começa quando você entende que não é o dinheiro que está faltando, é o comportamento que precisa mudar. Se você quer um futuro diferente,
precisa começar a agir de forma diferente agora, não amanhã. Não quando ganhar mais, não quando tiver tempo. Agora, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja simples, mesmo que ninguém veja, porque no fim, o que destrói o futuro não é a falta de dinheiro, é a repetição inconsciente de comportamentos que você nunca parou para questionar. E a pergunta que fica é: quantos desses comportamentos ainda estão ativos na sua vida, sem que você perceba?